1 Pedro capítulo 2. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Capítulo 2, versículo 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 6. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Capítulo 2, versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Capítulo 2, versículo 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Capítulo 2, versículo 10. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Capítulo 2, versículo 11. A vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Capítulo 2, versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Capítulo 2, versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano. Capítulo 2, versículo 14. Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Capítulo 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Capítulo 2, versículo 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Capítulo 2, versículo 17. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Capítulo 2, versículo 18. A vida exemplar cristã, deveres dos que prestam serviços a outrem. Capítulo 2, versículo 18. Servos,
sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Capítulo 2, versículo 19. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Capítulo 2, versículo 20. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência, sem, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Capítulo 2, versículo 21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Capítulo 2, versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Capítulo 2, versículo 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Gostaria de falar a respeito do capítulo 2, versículo 24, que diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Amém? Aqui a palavra de Deus está nos dizendo que Jesus, ele mesmo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e que pelas suas chagas, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. No capítulo 2, versículo 25 diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Aqui a palavra diz que antes nós estávamos como ovelhas desgarradas, que não tem pastor, mas que agora nós nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas, que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.